Pedro Costa, agora, que já está por aqui também. Pedro, seja muito bem-vindo. A gente sabe que Bolsonaro chegou a repercutir a fala, né, do Trump sobre taxar em 100% a Rússia, caso, claro, as sanções globais, incluindo aqui do Brasil, continuem sem um tipo de negociação, sem um tipo aí de acordo firmado. São as chamadas taxas ou tarifas indiretas, né, Pedro? Como é que você observa e acompanhou toda essa fala também repercutida do Bolsonaro por parte do que Trump falou inicialmente sobre a Rússia? Fala Pedro, tudo bem? Oi, Nelson, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, Lene. Prazer falar com vocês e também com toda a audiência do Band News. Pois é, a questão, né, que o Bolsonaro falou hoje sobre essa aproximação com a Rússia, principalmente em relação à questão comercial, isso acende um sinal, principalmente em relação aos fertilizantes. O Brasil ainda segue comprando muitos fertilizantes daquela região, mesmo após a invasão na Ucrânia, quando houve um temor na época, em 2022, de como seria então esse envio de insumos para cá, para a produção global de alimentos, né, o Brasil exporta bastante, mas como é que seria essa emissão de fertilizantes, esses produtos? O Brasil, então, fez um Plano Nacional de Fertilizantes para ter aí uma autossuficiência. Isso ainda segue a pequenos passos, né? E por isso o Brasil segue importando. Com essa informação, né, de que seria taxado ainda mais países que mantessem esse tipo de comércio, principalmente com a Rússia, isso acende um sinal de alerta. Eu conversei com algumas pessoas em relação do mercado, falando justamente isso, né, que ainda não há muito o que se concluir, porque ainda é o ultimato de 50 dias que Trump deu à Rússia e também aos países que fazem esse tipo de comércio, mas ainda sem sinal de alerta, porque o Brasil, só em 2023 comprou, 25% perdão, 2024 comprou 25% a mais de produtos para fazer para a produção de fertilizantes. Então isso mostra como existe ainda uma dependência muito grande. Existe ainda uma alternativa do governo de fazer uma extração na região de Altazes, no Amazonas, mas por questões aí de demarcação de terras indígenas, também existe um problema se vai ou não ter sequência a isso, mas essa autossuficiência ainda é conversada. Outro ponto que eu apurei também foi que existe em Minas Gerais um estudo também para a produção aí principalmente do potássio, que é um dos principais insumos aí para essa produção. Então, segue ainda uma conversa de como isso deve ser daqui para frente, com medo ainda dessa taxação de 50%, mas existe também uma certa dúvida, como é que fica agora em relação a essa aproximação com a Rússia, o comércio que a gente já tem com aquele país e também com a questão do BRICS, lembrando que já é algo que o presidente Trump já falou há um tempo e tem preocupado muito o setor agropecuário e todo os países que, de alguma forma, estão envolvidos nesse bloco, né, que é o BRICS. Nelson. Pedro Costa, um abraço para você, obrigado pelas informações.